queria começar fazendo uma pergunta que por hora se fala em novo coronavírus, hora se fala Covid-19. Você pode explicar para a gente se tem alguma diferença, por que dão um nome diferente ou reduzido, né, em algumas localidades? Bom, como você falou, Ana, o coronavírus ele é um vírus que já existe desde os anos 60. O que a gente tem agora é um vírus diferente do coronavírus que a gente já conhece, então é um novo coronavírus que provoca sinais e sintomas chamados de Covid-19. Então, Covid-19 é o nome dessa doença, como ela se manifesta na pessoa. O novo coronavírus é o vírus novo, essa mutação do coronavírus que já existia. Mas quando a gente está se referindo nisso no momento de uma pandemia, a gente entende que está falando dessa mesma gripe, porque é isso que traz para a gente, são sinais e sintomas de uma gripe. Outra coisa que a gente está ouvindo falar é a transmissão local do vírus e a transmissão sustentada. O que é uma coisa e o que é outra? É importante isso, porque na verdade a gente vai progredindo. Num primeiro momento, o Brasil teve casos importados. Essas pessoas vieram de algum país que tinha a transmissão sustentada. Vou falar daqui a pouquinho. Então a gente conseguia dizer que João veio da Europa, João veio da China e está gripado, se é contaminado aqui pelo novo coronavírus, mas trouxe essa contaminação de outro país. Quando ele chega aqui, ele pode ter contato com familiares ou amigos, pode transmitir. Nesse momento, a transmissão é local, mas eu consigo dizer que uma pessoa pegou de outra. Eu consigo fazer esse link. Já temos aqui no Rio de Janeiro, hoje o secretário de Saúde falou abertamente à TV, aqui no jornal local, de que já existe um caso de um homem de 72 anos que estava num congresso, num encontro técnico e que manifestou sinais e sintomas, foi testado e tem o Covid-19, ou seja, ficou gripado pelo novo coronavírus. Mas ninguém sabe se ele esteve com alguém que veio de algum país que tivesse a doença. Ou seja, agora a gente já abre uma nova fase, que é a transmissão sustentada, comunitária. A gente não consegue mais restringir e identificar quem pegou de quem. É quando, de repente, eu vou no shopping no final de semana e talvez 2 ou 3 dias depois eu comece a ter sintomas de uma gripe, mas eu não sei de onde eu peguei. E isso é a transmissão sustentada, a transmissão comunitária, que nós já entramos nessa tipo de transmissão a partir de hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E é mais perigosa estando aqui no Brasil desse jeito, porque aí você pode estar frequentando qualquer lugar e você não sabe quais são as pessoas, não importa se vieram da Europa ou da Ásia, mas você pode estar cruzando com alguém e tem o vírus. Exatamente, Ana. Na verdade, quando a OMS decreta que agora é uma pandemia, toda essa observação que a gente fazia com pessoas que vinham da China ou da Itália, agora não tem mais sentido. A gente já tem 115 países no mundo com a transmissão sustentada desse novo coronavírus. Então, já não adianta você tentar controlar, não, é só quem veio da Europa ou só quem veio da China. Já estamos transmitindo. É claro que o que a gente espera daqui para frente é um aumento muito maior, muito mais rápido do número de casos. A gente não pode fazer com que isso gere pânico, porque isso apenas é uma informação epidemiológica, ou seja, é importante para o gestor, tanto da saúde pública quanto da saúde privada, saber como esses números estão avançando para que ele se prepare e tenha condição de atender as pessoas. Mas isso não muda, como você falou muito bem, a gravidade da doença. O que a gente sabe, estudando já em todo o mundo, na China e na Europa, é que esse novo coronavírus, ele transmite de entre 2 a 3 pessoas, ou seja, uma pessoa tem o potencial de infectar outras 2 ou 3. De cada 100 pessoas que têm a doença, 80 têm uma forma leve, 5% precisam de uma assistência em UTI, e a gente tem uma mortalidade, a gente sabe que terá óbito na casa de 2 a 3 pessoas a cada 100. Um outro ponto importante também que a gente já sabe é que para pessoas até 50 anos, a gente está registrando um óbito a cada 1000 casos.
Mas para pessoas que têm mais de 80 anos e também têm outras doenças, como diabetes e hipertensão, o que é muito comum, essa mortalidade sobe de maneira importante. Chega a 15 pessoas com risco de óbito em cada 100. Então, a nossa preocupação agora passa a ser principalmente de que não haja contaminação desse grupo vulnerável, dos nossos idosos. E é por isso que o Ministério da Saúde, esse ano, além de antecipar a campanha de vacinação, ele está mudando a ordem do calendário e vai começar a vacinar exatamente esse grupo. É importante lembrar que esta vacina que o Ministério está trazendo para a gente, como traz todos os anos, não é para o novo coronavírus. É basicamente para o influenza, que é o vírus que nós já temos e circula no país. Mas é importante que se vacine, porque você com isso, além de ajudar no diagnóstico, se a gente começar a ter muitos casos, o Ministério da Saúde já informa que depois do 100º confirmado em laboratório, não há sentido de se fazer testagens laboratoriais em todos os pacientes, porque isso significa transmissão sustentada. Se você tomou vacina para o influenza e está num lugar onde tem um novo vírus circulando, muito provavelmente é esse novo vírus. Mas isso também não vai mudar o seu tratamento. Você vai ser tratado sempre em função do seu sinal e sintoma clínico. É isso que a gente tem que ter muito bem informado a todos. Eu acho que é importante também falar com aquelas pessoas que estão, por alguma razão, no momento da vida, com imunidade mais baixa, né? Independente da idade, né? Que tomem um cuidado redobrado. Algum medicamento, exatamente. Né? Tem gente aí em tratamento ou com alguma doença, enfim, que possa provocar um organismo mais enfraquecido naquele momento. A senhora falou dos sintomas, né? Os sintomas, pelo tudo que eu escutei até agora, é muito parecido com uma gripe comum, né? Ana, a gente está estudando muito mais do que nunca o comportamento dessa pandemia agora em todo o mundo, e o que nós vemos é que os casos que aparecem mais graves, normalmente eles entram nessa fase grave a partir do 5º dia. Então, o que nós temos são sinais inespecíficos. Uma gripe, ela é inespecífica. Você tem febre, você tem dor no corpo, você tem tosse. O que a gente precisa fazer é se comportar. Obviamente, a gente sabe que tem um vírus novo, mas não ter pânico. E se você começa a ter um sintoma de gripe, esqueça o novo coronavírus. Do ano passado, você ficou gripado. No seu primeiro dia, você até pode ter tido uma febre, sentir disposto, teve dor no corpo. Você vai beber muito líquido, você até vai tomar algum antitérmico, você vai tomar uma vitamina, um suco, vai descansar. No segundo dia pode ainda não se sentir bem, mas começa a melhorar. Você não foi ao serviço médico por conta disso. Agora, se no segundo dia a sua febre não cede e você começa a ficar mais cansado, a tosse vai aumentando e você começa a ter algum tipo de dificuldade para respirar, não precisa entrar em pânico. Ninguém fica grave de uma hora para outra, mas no segundo dia, se você não está melhorando, aí você procura o serviço de saúde. E por que a gente coloca isso? A gente já tem um serviço de saúde, tanto público quanto privado, que atende a muitos casos de outras doenças. No ano passado, por conta do influenza, nós tivemos em torno de 550 mil internações no país por conta de gripe. Por dia, no ano passado, por complicações da influenza e de outras síndromes respiratórias agudas, foram em média de 14 óbitos dia. Ou seja, a gente não estava na TV falando de um novo vírus, mas isso é o caminho normal da história da saúde. Mas a gente se assusta, então sabe que tem um novo vírus, mas se todo mundo for ao hospital no primeiro dia, com a primeira tosse, com o primeiro espirro, com a primeira febre, a gente vai ter um hospital com uma recepção superlotada, um tempo de espera maior, e se por acaso você não estiver contaminado, aquele seu sintoma não for do novo coronavírus, talvez no seu ambiente de espera do hospital haja uma outra pessoa com o novo coronavírus e você pode acabar então se contaminando, como vão existir outras pessoas com outras doenças. E se você tiver o novo coronavírus, talvez a sua forma seja leve, mas você pode disseminar para uma outra pessoa que está numa recepção de hospital e que tem uma outra vulnerabilidade, como você mesmo disse. Então, essa aglomeração, ela sobrecarrega, não ajuda, gera pânico e acaba atrapalhando
que aqueles que precisam do atendimento mais imediato e mais intensivo consigam chegar de maneira adequada a esse atendimento. Agora, esse é o principal ponto e cuidado. Agora, o que fazer? Então, a pessoa pode tomar esses remédios que tem à disposição nas farmácias de venda livre para gripe, para resfriado? Tem alguma coisa que proíba que isso se faça ou não? Como você falou, a gente tem medicamentos que são de venda livre. Na verdade, todo medicamento deve ser tomado sempre com uma prescrição médica, mas a gente sabe dos antigripais, das vitaminas, dos antitérmicos. Nós fazemos uso disso de uma maneira exatamente como você falou, venda livre. Não há nenhuma contraindicação. Tome cuidado para não exagerar, não se automedicar demais. Se você está bem, para que você vai ficar tomando um antitérmico, um analgésico? Mas se você começou a ter sinais e sintomas de gripe, pode tomar, não há problema nenhum. Tanto faz se você estiver eventualmente contaminado pelo novo coronavírus ou pela influenza que a gente já conhece ou por outro vírus, a gente vai da mesma forma reagir, não existe nenhuma contraindicação para isso. Só esteja atento. Se você não melhorar como você naturalmente melhoraria, percebeu que depois do segundo dia você começa a ter mais tosse, a ficar mais cansado, aí você procura um serviço de saúde. E um ponto, Ana, para eu complementar. O aplicativo Corona SUS, ele está muito bom e muito interessante. Porque além de você, quando liga o seu celular, o seu smartphone, identificar ali pela região que serviço de saúde que tem próximo, caso você precise, ele faz perguntas para você como uma primeira triagem. Ele pergunta o que você sente, ele pergunta se você teve contato com alguém que sabe que veio de algum país. Ele começa a fazer uma série de perguntas e ele te indica, olha, provavelmente é uma gripe, se você está bem, continue, observe, se não, pode ligar para 136, é o telefone que está funcionando, eu já testei, tem boas orientações, exatamente para que a gente faça com que as pessoas tenham boa orientação e só caminhem para o hospital no momento em que precisem. Que bom saber disso, doutor. Bacana mesmo. Agora, tem chegado muitas perguntas aqui enquanto a gente está com a pergunta de a Carla Felicidade. Coronavírus afeta grávidas? Ele pode pegar em grávidas também. As grávidas também são público de risco, assim como para a influenza, e também são público-alvo da campanha de vacinação. O coronavírus pode pegar em qualquer pessoa. As doenças, os vírus, podem pegar em qualquer pessoa. Tem a Ivani Muniz, ela tem lúpus e está perguntando se deve usar máscara no transporte público. É uma boa pergunta. Esse é um grupo de pessoas que tem tratamentos especiais, então por isso com certeza ela tem um médico que a acompanha. A máscara está indicada para quem tem o coronavírus e pode transmitir. E isso acontece quando você tosse, quando você espirra. Para ela, usar máscaras não vai adiantar. E aí eu tenho até uma preocupação. Se ela coloca a máscara, ela pode achar que está segura. Então ela vai estar no ônibus, vai colocar a mão na roleta e como acha que está com a máscara mais segura, ela relaxa um pouco naturalmente e coça os olhos e se contamina. Então o principal ponto para ela, eu não sei exatamente qual o momento que ela está do controle dessa doença, ela tem um profissional de saúde, um médico para orientá-la, mas a máscara de uso indiscriminado não adianta. A orientação sempre é mãos. Mãos, mãos e mãos. Lavar as mãos sempre que possível e não levá-las aos olhos, à boca e ao nariz. Tem muita gente também perguntando a respeito de animais domésticos, se existe risco de transmissão tanto do dono para o animal, quanto do animal em casa. O que fazer com os pets, afinal? Ana, isso me preocupa porque há 2 anos atrás, quando a gente teve casos de febre amarela em São Paulo, infelizmente por desinformação, algumas pessoas começaram inclusive a matar macacos. A gente não sabe aonde vai o pânico, então essa pergunta é muito importante. Existe sim trabalhos que já mostraram no mundo que foi encontrado o novo coronavírus no focinho de cachorro. A gente não sabe se existe transmissão do novo coronavírus do animal para a pessoa.
A gente não sabe se a pessoa transmite para o animal e ele dissemina por aí. Não existe nenhuma evidência disso. Mas o que a gente sabe? Que o animal é muito importante para a nossa saúde mental. Existem trabalhos e evidências, tanto que alguns hospitais, para alguns pacientes em pediatria ou pessoas que já estão às vezes mais debilitadas, a gente usa o cachorro, inclusive, como uma terapia. Isso melhora mesmo a condição clínica. O animal nos traz felicidade. O que a gente precisa ter, não só com o cachorro, mas com o gato ou qualquer animal que a gente tenha em casa, é um bom hábito de higiene. Então, o cachorro não foi feito para que ele me lamba a boca, para que eu durma com ele no meu travesseiro, mas ele coexiste no meu ambiente. A gente deve cuidar com os hábitos de higiene, a limpeza das suas fezes, do xixi, né? Se você tem algum tipo de animal, esse cuidado de higiene é importante, mas não há de se fazer nada com os bichinhos, de jeito nenhum. Eles fazem parte, estão aqui, e se precisarem de assistência, você cuida dele como cuida normalmente, mas eles não representam um perigo a você se você tem bons hábitos de higiene no seu dia a dia. O Marcelo Fazolin, por quanto tempo o vírus fica suspenso no ar em lugares contaminados? Aí quando ele está no ar ele morre depois de quanto tempo? É boa pergunta, porque a gente pode falar inclusive da comparação com o sarampo. Quando a gente fala do novo coronavírus ou do influenza, a gente diz que a transmissão é por contato ou gotículas. O que é isso? Eu estou aqui falando, elimino algumas gotículas que têm um peso. Então elas podem chegar no máximo a 1,5 metro, eu estou tossindo, eu tenho que proteger, mas elas podem até 1,5 metro ou 2 metros, elas vão e se depositam numa superfície. Depois eu venho com a minha mão, você chega aqui com a sua mão, coloca a mão, pega esse vírus e se contamina. Esse é o alcance, digamos, da transmissão por contato ou gotícula. Se a gente compara com o sarampo é um pouco diferente, porque mesmo não só apenas na gotícula de uma saliva minha que cai aqui por uma tosse, a gente tem o chamado aerossol, que é uma partícula muito menor. Então, para você ter uma ideia em comparação, enquanto o novo coronavírus e influenza transmitem na faixa de uma pessoa para até 2 ou 3, o sarampo transmite de 1 para 17 pessoas. Exatamente porque ele fica suspenso no ar estas partículas que podem contaminar. Não existe nenhuma preocupação do ar para que ele fique por um tempo e eu não possa chegar perto. O que eu preciso fazer a superfície está aqui, sempre que possível eu vou limpar a superfície, como eu limpo normalmente, com óleo e sabão, ou álcool que a gente usa normalmente, é uma limpeza, tá? E eu não vou colocar a minha mão e levar a boca, isso é tão importante, mas ele não fica aqui suspenso no ar por muito tempo, ele pesa e cai numa superfície. Ontem a gente viu uma declaração do nosso ministro da Saúde, o Jornal Nacional mostrou, de Luiz Henrique Mandetta, sobre a situação da pandemia do novo coronavírus. Em um dos trechos ele disse que teve uma conversa com o ministro da Educação, Abraham, sobre a possibilidade de antecipar as férias escolares e fazendo isso, automaticamente ele cita, além das medidas preventivas, ele cita um fato curioso que eu queria que a senhora escutasse com a gente. Quando você tem que deixar a criança com alguém, você fecha a escola, a criança é deixada com quem? Ana, se a gente está falando, a partir de agora, de uma doença que já tem essa transmissão sustentada, ou seja, eu já não sei mais de quem que eu posso pegar, realmente quando a gente diminui a circulação de pessoas, a gente está diminuindo as chances de contaminação, isso é fato. O que nós temos também estudado na Europa e
fáceis de serem tomadas. O que a gente precisa entender aqui é que a gravidade da doença não está mudando, mas é óbvio, não importa se a mortalidade é somente de 3%. Se eu perder a minha mãe, vai ser o fim do mundo para mim. Então, a gente tem que proteger as pessoas que ama e vale nesse sentido a gente evitar. Eu não vou levar a minha tia que tem 88 anos para passear no shopping hoje, não há necessidade. Então, essas pessoas, se você puder proteger, vale. E nesse sentido, o Ministério da Saúde, ele está fazendo um trabalho junto com todas as sociedades técnicas médicas. Nesse momento estão reunidas em Brasília a Sociedade Brasileira de Infectologia, com outros cientistas nossos, discutindo, e isso é muito dinâmico. A cada tempo, a gente pode precisar de um outro passo, mas seguir a orientação é fundamental. Porque, por exemplo, se as pessoas hoje entram em pânico e saem consumindo máscaras, primeiro, como eu disse, elas podem se sentir protegidas e se contaminarem mais. Vão acabar com o estoque de máscaras para quem precisa no hospital. E vão ter um pânico e não adianta. A gente vai passar por essa epidemia, teremos muitos casos, teremos óbitos, vamos sentir, mas provavelmente depois do próximo inverno, a gente deve ter esse vírus introduzido, como já existe o influenza e outros vírus. Mas são decisões difíceis agora e o que vale é a gente tentar então controlar um pouco esse nosso idoso, ou como você destacou, essa pessoa que tem uma comorbidade, que toma algum medicamento, que tem um sistema imunológico de alguma forma fragilizado, que ela se restringe um pouco desse contato tão à vontade com o ambiente, porque para ela pode haver maior dano. Como eu falei, a gente hoje tem crianças que não manifestam sintoma, ponto. Mas os adultos, a gente tem percebido, em torno de 2 a 3 dias depois, eles começarem a terem os primeiros sintomas. Mas isso pode se estender até 14 dias. Então, entre 2 e 14 dias, os sintomas podem se manifestar. Por isso, inclusive, que nesse período, se eu achei que tive contato com alguém que possa estar contaminado, eu tento me restringir, por exemplo, no contato com uma pessoa idosa ou que tenha uma doença, porque eu posso manifestar sintomas entre 2 e 14 dias. Tem bastante gente, a gente está tentando agrupar as perguntas aqui, mas tem bastante gente preocupada com relação a viagens marcadas, né? Eu tenho aqui a Flora Braga, de São Luís, estado do Maranhão, está com viagem marcada de 18 a 22 de março, com 2 netos para Foz do Iguaçu. Ela quer saber se, entrando no avião, né, mesmo sendo uma viagem pelo Brasil, que já é um país que tem bastante números, né, ditos em alguns estados, e ela disse que está apavorada e gostaria de saber qual a melhor recomendação nesse momento. Eu acho que se ela mesmo diz que está apavorada, eu não sei como que ela vai, de repente, fazer uma viagem com os netos para lazer relaxado. Então, nesse momento, se você pode deixar para depois uma viagem sua de turismo, de lazer, evite. Não existe motivo para você ter que viajar, evite. Se você for viajar para o exterior, pense que talvez você esteja num país que depois podem dizer, não, agora essa ilha, você vai para a Grécia, está isolada. A Espanha, isolou o hotel, ninguém pode sair. Então, estando no exterior, você está sujeito a regras que de um dia para o outro podem mudar seus planos. E no Brasil, viaje se você precisar. Eu acho que é o momento que a gente pode tentar evitar um pouco essa circulação, que não for absolutamente necessária, até porque se a viagem é para lazer e ela está tensa, ela não vai curtir. Para falar sobre o avião especificamente, as pessoas perguntam se pode pegar essa gripe no avião. O que a gente tem de estudos feitos na época da SARS e da MERS, em 2009, é que o avião, você pode pegar gripe exatamente como aqui, numa distância de até 1,5 m ou 2, e se você estiver próximo de alguém que tenha esse novo coronavírus, mas não pelo ar do avião. Então, o que a gente pode indicar é você de observação. Tem uma pergunta de lugares fechados, né? A senhora está falando do avião, que é um lugar fechado, com muitos passageiros. Acho que serve para um ônibus. Obrigatoriedade, de repente, nem é lazer, nem nada. E tem obrigatoriedade de estar
num lugar mais fechado como é o avião. Quanto tempo o vírus fica vivo no ar? O importante é lavar as mãos, sempre lavar as mãos e não levar aos olhos, ao nariz e à boca. Eu acho que outra coisa importante também, tem uma amiga nossa aqui que estava na fila da ponte aérea pela obrigatoriedade de vir de São Paulo para o Rio, pelo trabalho, e na fila onde o pessoal estava indo embarcar, um senhor estava com as duas mãos ocupadas com a sua bagagem de mão, e quando espirrou, ele espirrou com aquela vontade de espirrar, né? E ela é jornalista, ficou muito brava com ele, disse que era para ele ter... eu acho que também, independente de a pessoa não estar com o vírus, ela não sabe se está, num momento desse que o país está passando, é um alerta também para qualquer pessoa que for espirrar em qualquer ambiente, estando com febre ou não, não é, doutora? Que a pessoa se cubra com respeito às outras pessoas que estão em volta, né? Exatamente. Se a gente olha no Japão, às vezes a gente viaja pelo mundo e vê asiáticos usando máscara. Eles usam muitas vezes por respeito, exatamente por isso. A gente vê até pessoas com brincadeiras de mau gosto, né? Chegando agora em lugares aglomerados, tossindo, espirrando alto e dizendo, eu vim da China. Isso não leva a nada, não ajuda em nada. Então, é para a gente encarar com muita seriedade. E como você falou, se eu vou espirrar, de alguma forma proteger, sair, desviar, mas não para disseminar. Isso, no mínimo, é uma questão de higiene e a gente está aprendendo isso com essa epidemia. O Gilmar pergunta, o álcool normal pode ser usado para lavar as mãos no lugar do álcool gel? Não, o álcool normal que a gente compra no supermercado, ele tem, vamos dizer, de 100 partes, 46 são partes de álcool. Não atende. A gente tem que usar o álcool a 70%. Isso é um ponto importante. Até mesmo o álcool a 70%, ele pode ser usado na mão. O problema é que ele resseca. E aí o uso repetitivo disso vai acabar provocando feridas, vai machucar a sua mão. Então você usa o álcool com base gel, que é exatamente para que haja, né, como se fosse uma hidratação. Ao mesmo tempo em que o álcool a 70% promove o efeito que a gente quer de higienizar a mão. Então, se você for comprar álcool gel, é muito importante que você leia no rótulo se é álcool gel a 70%. Existem outros tipos de álcool com menos concentração e que não adianta. Pode ter muito cheirinho, pode ser colorido, mas só vai ter efeito se for álcool a 70%. Somente esse está indicado para a higienização das mãos. Vanessa Veloso de Belém, o vírus de fato sai do organismo e pode... A gente ainda não sabe exatamente se esse padrão se repete para o novo coronavírus. Possivelmente sim. Agora, eu posso esse ano pegar influenza, ter uma gripe, não testei, e pode ser que depois eu acabe tendo contato com o novo coronavírus e também me gripe. Eu posso ter gripes por agentes diferentes,
Mas hoje a gente não tem esta certeza do quanto que pode ou não haver uma reinfecção. Estamos aprendendo isso, estudando o mundo inteiro. Cristina, você teria alguma coisa mais a acrescentar que a gente tenha deixado que seja importante? Ana, primeiro agradecer pelo espaço, o alcance que você tem, o seu programa tem, é fundamental. A gente não pode ter pânico. Não adianta, além de lavar as mãos, a gente precisa entender que as nossas mãos disseminam fake news. Fake news e mal informação é problema de saúde pública. Então, se está com dúvida, o aplicativo do novo Coronavírus SUS tem uma seção para fake news. A gente já viu que 62% das pessoas repassam mensagens de qualquer forma. Lava a mão com vinagre, beba água quente se a garganta arranhar. Isso não leva a nada. Isso pode, inclusive, trazer problemas. Lave a mão com água sanitária. Não propague notícias falsas. Está em dúvida? Não passe. Vá no site do Ministério da Saúde, no aplicativo do novo coronavírus, ou reproduza as informações como você aqui. Abre esse canal para que a gente possa fazer. Informação errada pode matar tanto quanto um vírus que chega de maneira errada na população. Muito obrigada. Nós estamos conversando com Cristina Barros, que é pesquisadora em saúde da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro e que muito competentemente tirou as nossas dúvidas aqui sobre a pandemia do novo coronavírus.